Oi, povo bonito. Tudo bem? Oi, senhor. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia. Senhor, Oi, meu amor, tudo bom? tem problema que eu tô pelo Obrigado. pelo celular? Você tem problema o quê, Aninha? Desculpa. Eu tô Eu não pelo ouvi. notebook celular? Não. Ah, eu acho que não. Tá Porque bom. vai ficar logado nos dois. Aham. Tudo bem, gente? Oi, senhor. Tudo bom? Ô, senhor, vê se aparece aí pra você. Eu tô tentando entrar pelo PC. Vê se aparece alguma coisa. Eu tô te Ah, vendo. foi. Ah, tá bom. Tchau. Dá pra me ver aqui, não dá? Então deixa. Eu tô te vendo. Vocês estão com a carinha de sono, meu Deus, deixa eu ver. Eu tô acordando às 5 horas, aí não fico com sono. Essa hora eu já tô todo acordado já. Tá todo mundo aí já? Vou esperar até umas 8h05 pra gente começar, tá bom? O senhor vai usar jaleco hoje? Não. O Pro vai combinar com vocês, tá? A gente finaliza tudo amanhã. Acho que na... Deixa eu ver... Quarta que vem. Aí vai ter laboratório, tá? Mas é um laboratório bem simplesinho, coisa suave, tá? Só pra gente não passar em branco, né? Tá bom? Vocês estão todos com a bolsa do objetivo, que bonitinho. Bom, pelo menos isso que eu tô vendo. Né? Quem não tá também não tem problema, tá? Cadê o Eduardo? Aparece aí, Dudu. Saudade de você, cara. Cadê o Caio, Carol? Cadê o Felipe? Felipe toda hora aparece, agora respondeu. Oi, senhor. Tá aqui. Mais fácil. Não tô conseguindo passar. Vamos aqui mesmo. Todo mundo prontinho já? Uhum. Coxinha em mãos. Caderno para anotação, né? Tem bastante coisa, tá? Ah, agora foi. Prontos? Podemos começar, então? Ó, como sempre, tá? Vocês mutem os microfones, só que vocês sabem que eu gosto demais, demais, demais da conta que vocês participem, tá? É muito ruim você ter uma aula gravada lá depois, só tem o professor falando. Aí ele pergunta, ele participa, ele responde, ele explica e ele só ele com ele, entendeu? Parece que o restante da galera só tá fazendo sangue, tá bom? Então, eu gosto muito que vocês participem, beleza? Bom, nesse primeiro momento, a gente tem que recapitular um pouquinho como que está sendo as nossas semanas, tá? Espero que todo mundo esteja muito bem, também a família, né? Outro nível, espero que todo mundo esteja muito bem. Segunda coisa, a gente teve a nossa primeira semana de aula após as férias. Naquela primeira semana, vocês fizeram a P2, correto? Tudo bem? O Heitor tá na aula? Não, né? Quê? O Heitor não tá na aula, né? O Heitor? Eu acho Eu que não tô não. vendo ele, acho que não. Bom, eu preciso fazer com que ele e mais um aluno possa fazer a prova ainda da P2 que eles não fizeram, para que o Pro possa corrigir ela com vocês, tá? Para vocês verem o que vocês acertaram e o que erraram. Então, eu não corrijo ainda. Tu acho que o microfone está aberto, né? Aí parece que o som pro Pro. E aí, o Pro só vai corrigir depois que essa galerinha top fizer a avaliação, tá bom? Porque como alguns não fizeram ainda, não tem como dar essa colher de chá, né? Então, esperar esse pessoal fazer, aí a gente corrige a prova, tá? Quando for na semana que vem, a aula do laboratório vai ser uma aula de laboratório, de correção de exercício, de tarefa, de tudo. Então, se vocês tiverem com alguma dúvida, eu vou estar tirando nessa aula de correções, tá? Então, vocês podem ver que nos roteiros de estudo que eles vão programar para vocês, eu sempre deixei a última aula ali, da finalização do módulo, sempre com essa parte da correção, tá?
Então vai ser uma aula meio que para tirar muitas dúvidas. Ô, senhor, mas o laboratório é pra gente fazer daqui de casa ou é só pra assistir? Então, eu vou programar ainda com a diretora, né, com a Michelle e com a Márcia. Uhum. Aí acho que até, deixa eu ver, hoje é que dia? Hoje é dia 20. Hoje é quarta, quinta, que dia é hoje? Hoje é Sexta? quarta. Tá. Já nem lembro mais, gente do céu, pelo amor de Deus. Então, acho que na sexta-feira eu vou lá na escola, né, vou conversar um pouquinho com elas. E aí eu vou programar se eu faço o laboratório lá da escola e vocês assistem, ou se a gente consegue fazer alguma coisinha todo mundo junto, tá bom? Aí eu Aham. passo pra vocês certinho, beleza? Tá bom. Então é isso. Espero que todo mundo esteja aí já prontinho, tá? Com a apostila e o caderno bonitinho pra gente começar. Fechou? Vamos lá, gatões e gatonas. Primeira semana foi a avaliação, tá? Vocês fizeram a P2 com conteúdo que a gente tinha visto no primeiro bimestre. Vocês tiveram auxílio dos vídeos que eu gravei, das correções que eu gravei, mais as aulas de São Paulo, que estavam tudo lá bonitinho, que vocês podiam ver. Ponto. Todo mundo fez. Teve algumas pessoas, pouquíssimas, tá, da sala, acabaram indo um pouquinho mal, mas acho que por falta de interpretação ou de não estar prestando atenção, tá? E aí acabou tirando essa notinha um pouquinho mais baixo, mas no geral a sala foi muito bem, tá? Tiraram notas altas. Quem já viu a nota da P2, levanta o braço assim, ó. Faz assim, eu tô lá no Galileu, sistema Galileu. Vocês já viram a nota? Então levanta o braço, deixa assim erguido para mim ver. Ana Caroline, ok. Arthur, fez já, tu? Eu já dei nota no seu, né? Senhor, eu não consigo entrar no Vou dar uma olhada Galileu. aqui agora, Luiz. Tá bom. Ana Luísa, já viu a sua nota no Galileu? Você não viu, Aninha? Eu até te zoei no grupo do WhatsApp lá, lembra? Eu falei, Ana, você tirou 2. Viu, né? Ah, tá. Não me assusta, Ana, pelo amor de Deus. Tá bom? Senhor, eu não consigo entrar no Galileu. O Galileu Senhor, é eu um vou modelo ver agora. que vocês fizeram no início do Vou ver ano. agora, senhor. Ô, senhor, Senhor, vou ver agora, tá? Tá bom. ô, Tem um senhor, aplicativo do Galileu, já deixa salvo no É, minha celular. mãe tem, senhor. Minha mãe tem o aplicativo. Então, já pede pra mãe, vou ver eu você. já vi, senhor. Tá. O JP já viu, Yasmin já viu, o Iago. Você me zoou no outro. Ah, é verdade, eu falei que vocês tinham tirado 2, verdade. Gustavinho já viu? É. Já vi, senhor. Beleza. Então, assim, ó, vejam, porque aí eu espero que a galerinha que não fez ainda faça, tá? Pra mim, na próxima aula, ou na aula de quarta-feira que vem, corrigir elas. Tudo bem? Segunda semana. Nós falamos um pouquinho sobre temperatura. Era esse o tema da aula. E aí, acho que só 2 alunos da sala, somente 2, não fizeram a atividade da semana 2 ainda. Ok? Eu fico de novo meio Eu fiz. Apareceu lá que eu fiz, né? parado para correção. Porque se eu faço a correção agora, galera, essas 2 pessoas acabam pegando a resposta, né? Então fica difícil eu corrigir, tá bom? Então assim, ó. Eu fiz isso que eu não vi a nota, senhor. Ô, senhor, aí depois só de 3 A nota semanas, sempre, depois... a nota sempre vai ser no final do período de nexo das notas, tá bom? Eu tenho que esperar todo mundo fazer e depois aparece para vocês, tudo bem? Ô, senhor, Márcia, que é a coordenadora, ela enviou para os pais de vocês, via e-mail, como que era o modelo de nota, tá? Não é que cada atividade você vai tirar de 0 a 10, não, tá? Por exemplo... vamos somar as 3, né? Isso. A gente já fez a atividade da semana 2. Amanhã vocês fazem a atividade da semana 3. Semana que vem vocês fazem a atividade da semana 4. Vai somar as notas da 2, 3 e 4. Ok? E aí vai fazer uma média dessas 3 atividades. Então é como se fossem 15 questões que vai analisar de 0 a 10. É como se fosse a nossa P1, para vocês entenderem um pouquinho mais fácil. Então soma a nota do segundo, da terceira e da quarta semana. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Então é assim, se você for mal em uma atividade avaliativa, ela vai prejudicar as outras 2. Dá para entender isso bem? Se você for mal na primeira atividade, ó, estuda, canela aí, porque tem que recuperar nas outras 2. Já dou uma boa notícia para vocês. Eu olhei as notas agora pela manhã,
Eu acho que teve 4 alunos, 5 alunos que foram mal, o restante foram todos muito bem, tá? Tiraram notas acima de 7 na atividade da semana 2. Tudo bem? Acho que 4 alunos só da sala, infelizmente, foram mal, ok? O restante foi muito bem. A questão acertada aparece para vocês quando vocês fazem? Não. Não, senhor. Não. Então tá. Tipo assim, senhor, você clica em uma, vai ficar laranjinha. Aí você vai assim, tem como limpar a resposta ou ir para a próxima. Ou enviar. Quando você chega no, Tá bom. aí quando você chega no final, eles vão perguntar 2 vezes se você quer mandar mesmo, para ter confirmação. Fechado. Aí depois aparece lá o tempo que você fez, o dia. Tá bom. É, Por mas que eu de tô perguntando mostrar para vocês? completo ou não, não tem. Ok. Eu tô perguntando porque eu vou fazer a correção das 3 semanas de atividade, né? Porque senão às vezes você fala assim, professor, mas eu fiz atividade, você não deu devolutiva, né? Você não falou para mim o que eu acertei, o que eu errei. Só que fica difícil eu corrigir, sendo que alguns alunos não fizeram. Então eu vou aguardar esses alunos realizarem. Toda vez que todo mundo finalizar a atividade, eu volto e corrijo na sala de aula. Tudo bem para vocês? Todo mundo entendeu? Faz um joinha aí para mim saber que vocês entenderam, né? Para depois a Márcia não me mandar embora. Que vocês vão lá contar aquele professor do Corrigidade, aquele gordo. Então, por favor, tá? Outro nível. Segunda coisa, faça um carinho no professor Anselmo, tá? Eu falei que ele era um senhor de idade muito velhinho e ele vai ficando tristinho. Então, fala que eu falei que ele era bonitinho, legal, tá? Dá uma força aí pra gente voltar a ser amigo, tá bom? Brincadeiras à parte agora. Peguem a apostila de vocês. Eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Mas, ó, fica atento porque hoje eu tô, virado no giraia, ok? Hoje eu tô subindo e descendo aqui pelas paredes, eu quero nem saber, vamos que vamos, entendeu? Percebe, professor. Eu vou perguntar um monte de coisa hoje, hein? Então fica ligado. Se o sono chegou, manda esse sono embora já. Fala, vaza. Então vamos lá. Todo mundo está vendo minha tela já? Faz aí um joinha. Suave, coisas lindas. Vamos lá. A galerinha do ensino fundamental. É vocês mesmo. Olha que bonitinhos. Vamos lá. Deixa eu ver se Professor, Oi. é verdade mesmo que vai chegar quase 5 graus amanhã? Não entendi. Meu pai acabou de ver lá aqui no Google que vai chegar a 5 graus, é verdade ou não? Não sei. Gente, olha, tá tão zoado assim. O Pro tá dando tanta aula online em casa que eu não tô conseguindo saber que dia que é hoje. Vocês viram que eu tava meio perdido? Mas assim, eu prometo que eu vejo, depois eu falo pra vocês, tá bom? Não sabia, não. 5 graus, olha. Que delicinha. Eu gosto de frio. Delícia é nada, professor. Vou ter que acordar cedo. Vamos lá, meus amores. Ó, na semana passada, essa semana a gente ainda não teve aula. Vamos só recapitular aqui um pouquinho. Na primeira semana a gente fez aquela revisão, mandei os vídeos, coisa linda. Na segunda semana, as lives de quarta e quinta-feira, que na verdade foi quarta e quinta tarde, né? Foi isso, quinta tarde, porque eu tive aquele probleminha com a minha irmã, não consegui passar matéria para vocês, não foi isso? Então a gente teve aula na quarta-feira de manhã e quinta-feira à tarde. As lives estão salvas lá, tá? Nós estudamos sobre temperatura. Agora é o teste, hein? Quero só ver. Senhorita Sara. Tá valendo um carro 0 km, ok? Vamos lá. O que é temperatura? Tá mudo. Não tá saindo o seu áudio, tá, Sara? Tá saindo o cortador de grama de alguém. É o meu. Pode Então, falar, senhor? Pode falar. Temperatura é o modo de a gente medir o grau da agitação das moléculas de um corpo? Coisa linda. Coraçãozinho S2 para você. Muito bem, tá? É quando a gente vê o estado de agitação das moléculas. Ela vai ganhar um carro? Ela está concorrendo. É um carro 0 km, ok? Então, assim, nós temos 3 possibilidades de medir essa agitação de moléculas. Felipe, fala para nós quais são essas 3 possibilidades de medida. Do nível da agitação das moléculas, como que eu vou medir? Oi, senhor. Como a gente mede a agitação das moléculas?
Gente, o restante, ó, o microfone, que senão fica um barulho ensurdecedor, tá? Deixa só quem está respondendo ficar com o microfone. Isso, vocês são lindos demais, muito bem. Fala, Felipe. Celsius, Fahrenheit e de Kelvin. Muito bem, garoto, parabéns. Então, são os termômetros que cada um foi feito por um grande cientista, né? Cada um tem ali um limite de quantidade de graus a ser medido, né? E aonde a gente tem o Celsius, representado pela letra C, Fahrenheit, que é pela letra F, e Kelvin, a letra K, ok? Só lembrando um ponto muito importante do Kelvin é que, vamos ver se alguém sabe me responder? Bora lá. Igor. Tudo bem, querido? Olá, Igor. Professor, não tem Igor na nossa sala. Iago, perdão. Eu não falei Igor. Nossa! Ai, gente. Foi o vento, mal. né, senhor? Foi o Tá, vento, eu né? acredito. Igor e Iago. Igor, verdade. Eu fiquei assim que o senhor estava falando de propósito. Senhor, foi o vento, né, senhor? Beleza. Eu falei Iago e aí bateu aqui o som, saiu o Igor, entendeu? Ô, gente, é acordado, tô acordado faz muito tempo já. Eu acordo 4 Acordar meio das 5 da manhã é difícil. Vamos lá, Iago. Eu. É igual o programa do Mundo de Companhia. Bom dia, com quem eu falo, Iago? Iago, fala pra gente, por favor, Iago. Que Quando é a gente escola tem esse de... grau de agitação de moléculas, a gente vai colocar o termômetro, ok? Só que existe um fenômeno que acontece no Kelvin. Você sabe me dizer qual é esse fenômeno? Referente à ausência agitação de das moléculas? vibração das moléculas? Meu Deus, eu vou chorar desse jeito. Muito bem, a ausência da agitação das moléculas. Outro nível. Garoto, muito bem, maravilhoso isso aí. JP, me ajuda agora. Quando a gente tem a ausência da agitação das moléculas, a gente chama esse fenômeno como? Você lembra? Gente, é, senhor? Tá, vamos lá de novo. Quando a gente vai medir a quantidade de graus em Kelvin, ok? A gente tem um marco que coloca que é zero agitação das moléculas, ok? Não tem agitação das moléculas. Como que a gente chama esse fenômeno? Já dei uma dica. Alguém pode ajudar o João? Quando Zero, tá? moléculas não estão em movimento, não estão em agitação? Não está em agitação. Como que a gente chama isso? Zero absoluto? Muito bem. Quem PH falou na última aula, senhor, só que eu não tava lembrando da palavra. Eu não tava aqui na última aula, senhor. Professor, você falou alguma coisa comigo? Tá vendo, JP? Não estava na última É o aula. outro. É o outro João. Bom, então assim, ó, toda vez que tiver em zero de agitação, a gente vai chamar de zero absoluto. Tudo bem? Bom, a gente já sabe que é a temperatura. Muta aí o microfone, ó, que é o cortador de grama tá matando a gente, João. Sorry. A gente já viu a representação, já ouviu referente à agitação das moléculas, e a gente sabe que há uma transferência térmica em cada ambiente. Como assim, professor? Vamos, por exemplo, eu saí aqui do Brasil num frio de 15 graus, e aí eu chego nos Estados Unidos, ou em Londres, perdão, ou Alemanha, ou Paris, e lá vai ter outras medidas em graus, né? E às vezes eles podem apresentar para nós em Fahrenheit. Então, assim, é a temperatura da mesma forma. Você só precisa transformar elas, ok? Nós vimos alguns tipos de transformações, tá? Tem esses exercícios aqui que a gente tinha começado a fazer as correções. O que eu vou pedir para vocês? No vídeo lá da professora Maria Lúcia, ela também chega a comentar essas questões, tá? Toda vez que vocês forem fazer essas formulinhas, as fórmulas a gente tem que trocar as letras pelos números, ok? No slidezinho que eu vou mandar pelo celular para vocês, tem um modelinho lá simples que a gente também já fez em sala de aula, mas para trocar essa quantidade de temperaturas, tá bom? Então, confere essa correção, tá? Tem aí na tela também nas aulas.
Só é você depois fazer essa conferência aí da correção desses exercícios, tá bom? E aí o tema que a Eu gente vai... corrigi pelo coisa, como você deixou a tela aí dá para corrigir quando você vai explicando. Pode ser, também serve, tá? Só que aí o Pro precisa iniciar hoje o termo referente a calor, tá? Porque senão a gente se atrasa no conteúdo. Até aqui, referente à temperatura, vocês têm dúvidas? Não? Maravilhoso. Esse estudo da física que a gente está aprendendo, porque todos esses conceitos que a gente está vendo, referente ao estudo da física, tá? Então, esses conteúdos aqui que a gente está revendo, na verdade, a gente vai ver alguns tipos de transferência de calor, equilíbrio térmico, unidades e quantidades de calor. A gente vai ver todos esses pontos entre hoje e amanhã. Então, eu vou pedir para vocês que na hora que vocês forem fazer os exercícios, espera até a aula de amanhã, por favor, porque senão aí, às vezes pode ser que você saiba algumas questões e outras não, tá bom? Então, vamos combinar de todo mundo terminou a aula de amanhã, a gente faz os exercícios. Pode ser? Beleza? Então, vamos lá. Calor, tá? Tem alguns slides também que o Pro vai passar para vocês. No verão, as pessoas dizem que estão com calor. O que vocês acham dessa frase? É correto falar isso? Por que não, Jota? Não, Fala porque o termo calor. Eu assisti aquela moça, sabe, que tá lá então. Maria no Lúcia. link. Ela mesma. Maria Lúcia, isso. Que o termo calor, ele não é certo falar, tipo, hoje tá calor. Tá errado falar. Tá. Vamos entender isso um pouquinho melhor, tá? Se eu falar numa parte física, né, que é o estudo físico dentro da termologia que a gente está aprendendo, eu não posso falar que eu tô com calor. Eu não posso falar estou com muito calor. Senhor, hoje estou com frio. É que, assim, né, a gente não vai questionar o jeito cultural e abrasileirado que a gente acaba falando, tá? Mas o correto, se fosse falar biologicamente, cientificamente, eu teria que falar assim, olha, hoje eu estou me sentindo com mais energia térmica. Hoje eu estou com menos energia térmica. Aí você fala assim, mas como assim, professor? Não é esquisito falar, eu tô com calor? É por causa do equilíbrio térmico. A gente vai comentar quando existe equilíbrio térmico. Ô, senhor, Esse aí é um exemplo, senhor. É porque, na verdade, Pode falar. Pode falar. Então, é porque, na verdade, o calor em si fala que, na verdade, é uma diferença de temperatura, mas não que é calor assim que a gente usa, né? Vamos entender esse conceito de calor um pouquinho melhor, tá bom? Então vamos lá. Acompanha comigo e tem alguns slides que o Pro preparou também. Todavia, fisicamente falando, essa afirmação está errada. Então, a gente, cientificamente, o correto não era falar que estamos com calor ou estamos com frio, vamos colocar assim. O correto seria, estamos com maior energia térmica, menor energia térmica. Tá? Calor é definido como energia térmica em trânsito. Ué, professor, como assim em trânsito? O que a gente fala do trânsito? Hoje estamos ali com o trânsito fluindo. Hoje estamos com o trânsito parado. O que seria o trânsito? Vamos entender o natural da palavra. Bora lá, me ajuda. O movimento parado dos carros? Coisa linda, o movimento. Então, a gente sabe que o calor, ele não é estático, ele não é parado. Ele está o tempo todo locomovendo. Ele está o tempo todo em trânsito. Ou seja, se eu estou com calor, como a gente fala, significa que eu tenho maior ou menor energia térmica? O que vocês acham? Menor? Quando eu estou com calor. Maior? É meio que óbvio, né? Quando a gente está com mais produção de energia, significa que estamos com calor. Lembra da mãozinha que eu sempre falei para vocês, ó? Aqui, ó, o tanto de energia térmica que eu estou passando. Ele não está acelerando e agitando as moléculas? Então, quanto maior essa agitação, pode ser que essa extremidade esteja um pouquinho mais quente, tá? Então, vamos lá. Vamos entender primeiro isso. Então, primeiro, o termo calor não é o correto da gente falar, tudo bem?
fisicamente falando, a gente teria que falar que estamos com maior energia térmica ou menor energia térmica. Tudo bem até aí? Anotaram? Ok? Só que aí chega assim, ó. Ó que doideira. Presta atenção. Chegou eu e o Felipe do mesmo lugar, tá? Fomos junto pro shopping. Aí voltamos, a gente pegou um frio danado, deixei lá na casa dos pais dele, tamo junto. Aí eu chego, eu tô com calor. E ele tá com frio. Não já aconteceu isso com vocês? Já. Não é que tá, ai, que frio, eu tô morrendo de frio, socorro. E o seu colega do lado tá lá. Ai, tá tranquilo. Não acontece isso? E aí, Tipo como é que a na gente sala, explica? Arthur. Oi? Um monte de. Tipo na sala, às vezes um monte de gente tá com blusa, os outros assim. Uhum. Então é assim, ó, essa energia vai fluir de um para o outro espontaneamente. Então ela não vai chegar avisando, olha, eu vou mudar. Não. Isso acontece, já é do corpo, da natureza, essa passagem de calor, tá? Então isso vai acontecer. Deixa eu até colocar aqui, peraí. Então toda vez que eu pensar em energia térmica, eu tenho que pensar que ele passa de um para o outro. Tudo bem? Então, a gente aprendeu duas coisas. Que o termo calor a gente não deve falar, ok? Ou a gente apresenta maior energia térmica ou menor energia térmica. E segundo, essa energia térmica sempre passa de um para o outro. Ok. 2 tópicos topzeiras eu ensinei para vocês. Tem que saber esses dois, tá? Isso é essencial para vocês. Tudo bem? Terceiro tópico muito importante. Sempre, tá? Vai passar do mais quente para o mais frio. Sempre. Então, vamos pensar aqui. Eu estou com frio. Estou saindo de casa e tem um sol bonitão lá fora. Ele não está jogando essa massa de ar quente em volta da minha pessoinha? E aí não fico com calor? Uhum. Quem estava mais quente? Com maior energia térmica? O lado de fora da casa ou o lado de dentro? Fora? De fora. Então ele vai transferir maior energia térmica de fora para dentro. É por isso que a casa vai esquentando, são os termos que a gente vai usando, tá? Durante o dia. Então, nada mais é do que sempre, em todos os casos. O calor transfere de um para o outro. E segunda coisa, sempre transfere do mais quente para o mais frio. Tudo bem? Sim. Todo mundo entendeu isso? Se não entender isso, já era o módulo, hein? Fechado? Então, vamos lá. A continuação diz assim, ó. O calor é definido como energia térmica em trânsito. Tudo bem, a gente já viu isso. Quem quiser até grifar isso na apostila é muito importante, tá? Essa energia vai fluir de um corpo para o outro, tranquilo. E aí vai ter uma diferença de temperatura entre eles. O corpo mais quente sempre passa para o mais frio. Tudo isso eu já comentei com vocês nos 3 tópicos, tudo bem? Aí tem lá, tópico A, equilíbrio térmico. Vamos lá. Imagine 2 cubos sólidos de ferro. Cada qual com massa de 1 kg. Então tem lá 2 cubos de 1 kg de ferro. Maravilhoso. Um deles está a 10 graus e o outro está a 30. Tudo bem? Qual que está mais quente? O de 30 graus. Beleza. Se a gente colocar eles em contato e a gente perceber que nos próximos minutos seguintes as temperaturas deles se modificaram e eles mantiveram a mesma temperatura, eu acabei de ter o quê? Um equilíbrio térmico. Ok? E aí os dois vão ter lutar com qual temperatura, mais ou menos, aproximadamente? Morna. Boa, Tá, mas qual mãe. temperatura? Ah, tipo... 20 graus. 20 graus 20 Celsius. graus? Sim. Por quê? Eu tô com um cubo com 10 graus, eu tô com outro a 30. Eu vou colocar os dois juntos. Lembra que vai transferir a energia térmica do mais quente para o mais frio? Aham. Então, nesse momento, eu estou perdendo energia térmica para o mais frio e ele está ganhando essa energia térmica, os dois estão ficando iguais. Se eles vão ficar iguais, vai ficar aproximadamente esses 20 graus Celsius.
E isso eu vou chamar de equilíbrio térmico. Térmico. Tudo bem? Professor, e se forem, tipo, o exemplo aqui, Fahrenheit, como seria? Mesma coisa. A gente só vai mudar a nivelação do grau, né? A gente vai representar com outro termômetro. Porque é como se fossem 3 termômetros, tá? Quem que perguntou é o Caio? É. Tá. É como se fosse um termômetro de Celsius, um de Fahrenheit e um de Kelvin. Mas os 3 são termômetros. O que tem de diferente é que os 3 materiais que estão dentro deles é diferente. Por exemplo, o nosso ali vai ter essa base de mercúrio, colocando de 0 graus ali essa porcentagem. Então não muda nada. A única coisa que vai alterar é que a gente vai representar em termologias diferentes. Tá bom? Tá. Fechado? Todo mundo entendeu o que é o equilíbrio térmico? Sussa? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o slide que eu preparei para vocês. Está demorando um pouquinho. Então, todo mundo já fez essa parte de anotações, tá? Temperatura a gente já viu e já vimos o que é o calor. E já vimos o que é equilíbrio térmico, ok? Esse equilíbrio térmico, gente, é para tudo, tá? Se tiver um item mais quente e o outro mais frio, mesma coisa. Vocês estão vendo bem aí a tela, de boa? Sim. Dá para passar assim? Aham. Dá. Sim. Dá. Para de me imitar. Primeiro item que vocês têm que saber é que o estudo que acaba estudando essas transferências de calor, equilíbrio de calor, energia condutora, tudo isso é dentro da termologia, ok? É aquele estudo da física que eu já comentei com vocês, tá? Então, se vocês forem perguntar o nome desse estudo, seria termologia, ok? Todos os corpos são constituídos por partículas. Lembra quando a gente fazia aquela classificação lá atrás, na aula, que eu falava para vocês, olha, temos ali os seres vivos e os seres inanimados. Todos os inanimados vão partir desses meios de partículas, tá? Até mesmo nós, seres vivos, somos compreendidos por partículas também. Esse movimento, como eu já tinha falado para vocês, vem dessa energia interna do corpo. Por isso eu vou chamar de energia térmica, tá? O estado de aquecimento de um corpo, ele vai fluir sempre da agitação das partículas. Então, sempre do mais quente para o mais frio, como eu já falei para vocês. Aí tem até um memezinho bonitinho ali, né? De acordo com a música do Jota Quest, o amor é o calor que aquece a alma. Por favor, parem de me amar. Ó, que bonitinho. Aí você manda para alguém, entendeu? Não manda para crush ainda, que vocês são novinhos ainda, tá bom? Não pode, só daqui a 4 anos, beleza? E aí essa energia térmica... O que é, senhor? Falar de crush é só daqui a 4 anos. Só, mas você disse no que, começo senhor? das aulas faltava 1 ano só. Não, agora aumentou por causa da O senhor pandemia. falou da mãe? Bom, Oi, senhor. Ah, por que, senhor? não mudou, agora é daqui a 4 anos só, porque eu não sei como é que vai ser. Aí esse calor, gente, essa energia Daqui térmica... quantos anos eu vou ter quantos anos? Ih, vai estar velho já, mas é daqui a 4 anos, você conta aí, tá? Ah, Ó, a energia, ela tá sempre em constante movimento, ela nunca vai parar, tá? Então, ela sempre vai transferir de um corpo para o outro. Ah, tô perdendo aqui calor? Sim, por incrível que pareça. O ambiente tá mais quente, então ele vai transferir o calor do ambiente para mim. Eu estou mais quente que o ambiente, eu vou perder calor para o ambiente. Olha que doideira. Então, por exemplo, eu cheguei numa temperatura em que o calor do meu corpo está maior. Ah, você quer dar um exemplo? O esporte. Quando a gente pratica esporte, a gente não fica lá com as moléculas bem agitadas, né? E aí a gente não sente mais calor. ai. Lá um frio danado e você tá vendo um cara correr lá de regata. Você tá falando de Jesus. Falando de educação física. É verdade? E na verdade não. Ele está num componente em que as partículas dele estão em maior agitação. Então ele está com o corpo muito mais quente do que o ambiente. Aí ele para de fazer exercício, senta lá, bonitinho, e ele está resfriando o corpo, né? Então aí ele está perdendo essa energia térmica para o ambiente.
Mas Tudo bem? isso que ele tá resfriando, o corpo faz mal, não faz, senhor? Tipo, Não é resfriando, né? Vamos colocar assim, ele tá perdendo energia térmica, pode ser? Que aí eu fico um termo mais bonitinho. é. Bom? Quando ele tá perdendo energia térmica, isso faz mal pro Não, corpo. não quer dizer nem que faz mal, viu? Eu não sei quem que perguntou agora, foi o Fui Caio. eu, Caio, de novo. Porque, na verdade, o corpo ele tem que estar em equilíbrio, né? Ele sempre vai achar o equilíbrio para poder sobreviver tranquilinho ali, tá? Ah, Então, assim, não quer dizer que tá fazendo mal, tudo bem? Ele tem que procurar se aquecer e tal, né? Para manter a temperatura dele. É igual eu falei para vocês, ó, eu tô usando aqui o casaco do Objetivo, beleza. Ele não é quente. Se você pegar o casaco, ele não é quente. O que ele Esse faz? aqui é. Ele vai manter a temperatura, tá? Ai, professor, eu usei casaco para me esquentar. Isso não dá nada, é micro-ondas agora o negócio. Você entrou e 10 segundos vai ficar quente. ô, senhor, é que eu perguntei isso porque, tipo, quando eu saio de casa pra jogar bola e tá muito frio, minha mãe fala pra eu colocar casaco. Mas quando eu chego lá, tipo, eu fico com muito calor, sabe? Aí eu quero tirar o casaco, mas aí fala que faz mal porque o vento bate no peito, aí... É porque aí você tem um choque de temperaturas, né? E aí a fisiologia do corpo, às vezes, ela pode ficar um pouquinho afetada, porque você tá lá, uma massa de ar quente muito forte, de repente uma massa de ar frio muito forte, aí o corpo vai estranhar um pouquinho. É por isso que a mãe tem esse cuidado, tá bom? Tá, entendi. Beleza? Ô, senhor, Oi. é por isso que a gente tem um arrepio? Pode ser. É tudo, o corpo vai responder por causa conforme as temperaturas que estão apresentadas, tá bom? Ah, tá. Então vamos lá. Além de ser a energia que flui, como sabemos, a unidade de representação dessa energia às vezes vai estar em joule. Aí eu paro um pouquinho aqui o slide e a gente volta para a apostila. Vamos lá. Aqui. A gente já viu que é equilíbrio térmico. Agora a gente vai entrar numa partezinha um pouquinho mais difícil, ok? Unidades de quantidade de calor. Sempre a gente vai ver essas representações, perdão. CAL, que é essa caloria, ou J, que significa joule, ok? Professor, eu preciso aprender todas essas fórmulas agora? Preciso saber a modificação dela? Preciso entender a transferência de calor sensível e latente? Mano, tem como pedir pro cara parar de Calma, ok? cortar a grama? Gente, ó, só fecha o microfone, senão o Pro não consegue. Oi, senhor? Fecha aí o microfone, senão o Pro não consegue. Aí, muito obrigado. Então, assim, ó, fica calmo, porque vocês estão sendo apresentados para a física. Física, olá, tudo bem? Esses são os alunos do sétimo B. Sétimo B, essa é a física, ok? Então, assim, não adianta você querer saber todos os componentes, todas as fórmulas, porque não é isso que a gente quer agora, ok? Vocês precisam se complementar, aprender esse processo. Ponto. Nós não precisamos agora saber fazer as transferências e modificação e utilizar essas contas neste exato momento. Por exemplo, a gente fez algumas continhas lá da transformação de termologia, né? Já foi um Deus nos acuda, porque aí você tem que pegar a fórmula, você faz a substituição dos números e faz a conta de transferência de temperatura, de Fahrenheit para Celsius, Celsius para Fahrenheit, e assim sucessivamente. Então, o que vocês precisam saber agora é os nomes, se apresentar a essa matéria. Provavelmente, terceiro, quarto trimestre, a gente retorna nesses conceitos e aí a gente vai aprendendo aos poucos, tá bom? Então, vamos lá. Unidades de quantidade de calor. Então, muitas das vezes, o calor vai ser representado por quê? CAL, quando for caloria, e Joule, quando for quilocaloria, que aí eles têm outro tipo de representação. Tudo bem? Então, a gente só vai apresentar para vocês as unidades de calor. Tudo bem? Então, quando você fala assim, ai, perdi 1000 calorias hoje. Ué, você perdeu o quê? Então, é uma representatividade de calor, tá bom? Então, vamos lá, leia aí comigo. Caloria, ou cal, é uma das unidades para utilizar a quantidade de calor. Uma caloria é a quantidade de calor necessária e suficiente para aumentar a temperatura em 1 grama de água, de 14,5 graus Celsius para 15,5, sobre pressão normal. Olha que complicado isso, ok? Então, caloria, aquela representação assim, caloria, ok? É uma unidade utilizada. Pronto, tudo bem? Essa unidade, ela é suficiente para aumentar a temperatura. Então, quando você fala assim, eu perdi calorias,
significa que a temperatura com base de água e temperatura do seu corpo, ela modificou. Então, até aquela pressãozinha que estava aqui normal, ó, a pressão aumentou. A quantidade ali de temperatura também aumentou. E aí você vai perdendo essas calorias. Ficou bonitinho? Deu para entender isso? E se você for pela leitura, Jesus Cristo. Então, acho que pela essa explicação fica um pouquinho melhor. Dá para entender assim? Para você perder essa caloria que tem dentro de você, essa quantidade, essa unidade, você tem que ali aumentar a pressão, que era normal, que ali está em torno de 14,5. E se você for colocar assim em unidade, né, matemática, para cada caloria necessária é suficiente 1 grama ali de temperatura, tá? Então, quando você vai praticar o esporte, é óbvio que você aumentou, né, a temperatura corpórea. E aí você perde e elimina essas calorias. Às vezes no suor, nas excretas, urina, tanto faz. Beleza? Fechou? No Sistema Internacional de Unidades, que a gente vai chamar de SI, tá? Então, por que Sistema Internacional? Imagina cada país ter um tipo de associação dentro da física. Então, é por isso que as matérias de física, biologia e química, a gente fala que elas são mundiais. Aquilo que a gente aprende aqui como fórmula, os outros países vão ensinar lá também como fórmula. Tá bom? A unidade de calor que a gente apresenta é a joule, ok? Então, a relação de caloria e joule é 1 caloria para 4,1 joules. Então, se a gente fosse medir a caloria no meio universal, vamos colocar assim, seria 4,1 joules, tá bom? Pro do céu, eu preciso saber essa transformação toda agora? Não. O que você precisa entender? Que a unidade de calor é representada por calorias, para nós principalmente, e por quilojoules, tá? Ou joules, mundialmente falando. Tudo bem? Entenderam até aí? Ok. Vamos falar um pouquinho sobre calor sensível, tá? Quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo ao sofrer variação de temperatura sem que haja mudança de estado físico. Ou seja, gente, a gente tem os 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Bom, maravilhoso, tá? Nós ou vamos passar a energia térmica para um ambiente ou vamos pegar do ambiente para nós, tudo bem? Não foi isso que a gente aprendeu? Por isso tem uma variação de temperatura, ok? Só que eu pergunto para vocês, quando eu estou perdendo temperatura, eu vou mudar meu estado físico? Eu vou virar uma moeba gigante, assim, estou derretendo, estou virando na água, aí depois volto para sólido. Acontece isso? Não, né? Então, assim, por isso que a gente vai chamar essa etapa de calor sensível, tá? Para calcularmos um calor sensível, essa quantidade de calor de substância, que a gente ou vai receber ou a gente vai ceder, a gente vai utilizar essa formulazinha ali, ó. Que, vocês estão vendo lá? Que é a quantidade de calor em calorias. Vai ser igual ao quê? Massa do corpo. Por exemplo, eu peso 196 quilos, então eu coloco 196. Aí vai fazer multiplicação do calor específico, tá? Que aí é a representação de calorias, ou quilojoule que eu falei para vocês, vezes a variação de temperatura, maior e menor temperatura, tá bom? Isso é só uma representatividade, tá? Não precisa ficar nervoso. Só aprenda que existe um item chamado calor sensível, tudo Que bem? representa o que ali, sir? Desculpa. O que? Quantidade de calor sensível que a gente pode produzir. Ah, tá. Bom, tá tudo aqui, ó, na apostila, tá? Esse aqui vocês não precisam se ater tanto, não. O calor sensível ele é uma grandeza característica da substância, cujo valor não depende da massa, tá? A quantidade de calor característica de cada substância, necessária de 1 grama de substância sofre a variação em temperatura de 1 grau Celsius, que é esse módulozinho que eu falei para vocês aqui em cima. Ó. Quando é transformado, você altera a pressão, altera a temperatura, tá bom? Mas isso é só base de informativo, tá? Então, vamos ver essa tabelinha também só como base de informativo.
Não vai surtar. Fica calmo, tá bom? Veja alguns exemplos na tabela a seguir. Quanto menor o valor de calor específico sensível, mais fácil é o aquecimento. Quanto maior o calor específico sensível, mais difícil é o aquecimento. Então, pensa assim comigo. Isso vocês necessitam saber, tá? Se vocês até quiserem grifar na apostila, eu acho legal. Ou seja, os materiais que são aquecidos com mais facilidade, eles vão resfriar também mais fácil. Sabe aquele material que pega calor rápido e solta calor rápido? Arroz e feijão, senhor. Não, tem alguns que são mais rápidos ainda. Arroz e feijão. Mas tem uns que são mais rápidos. Sim, Mais rápido? O leite. Então, ó, a gente pode pensar aqui, ó. Tá vendo a água, a substância? Então, aqui ele te dá uma lista de substâncias. Não, você vem colocar. E aqui ele te dá uma lista de calor específico, tá? Em graus Celsius aqui, ó. Tá vendo? Ok? Ele até te dá alguns produtos como ó, o ferro, deixa eu ver aqui, o vidro, o que mais? A água, o álcool. Então, ele vai te dando algumas tabelinhas, ó. Tá vendo? Beleza? Caramba, senhor, o gás hélio é tudo isso? Sim, bastante, né? 1,25. Na verdade, acho que ele é o mais alto aí. Não, o hidrogênio. Ô, senhor, o que significa esses números do lado? Aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Quanto menor o valor de calor específico sensível, por exemplo, ó, quanto mais perto do zero, menor calor específico, tá bom? Uhum. Quanto mais perto do 1, ou 2, ou 3, maior for o número, mais calor específico, tudo bem? Tá. Aí, o que é importante? Esses materiais aqui, ó, é que às vezes eles são aquecidos com maior facilidade. Por exemplo, aí eu vou até mostrar aqui o slide para vocês verem. Nossa, gente, a minha aula tá acabando já. É isso que eu ia te avisar, senhor. Não era por nada, mas já é 8h50. Nossa, tô bravo aqui demais, ô louco. A minha aula vai até que horas? É às 9? Não, não é 55. 9 horas a gente tem aula com o senhor Anselmo. Justo com ele, que bonitinho. Senhor. Ó, é mais fácil segurar uma panela quente com cabo de madeira ou cabo de metal? Cabo de Teacher. madeira. Madeira, Teacher. senhor. Madeira. Madeira. Eu sou... Madeira. Por quê? Porque é mais Porque, senhor, resistente. com metal, O calor que vai Ele- estar na panela pode transferir para aquele negócio lá? E Lembra ficar que a gente muito? acabou de falar sobre transferência de energia térmica? Uhum. E às vezes vai ter alguns condutores. Olha lá a tabela, ó. Tá vendo aqui o ferro? Olha como ele passa rápido, ó. Tá vendo aqui, ó, 0,1? Ele passa muito rápido o calor. Então, se eu pegasse uma panela que não tivesse a composição feita bonitinha, não tivesse madeira ou algum tipo de plástico resistente, na hora que a gente pegasse, o calor que estava no alumínio da panela ia passar pro cabo. O que aconteceu? Ia queimar a mão já na hora, tá bom? Então, assim, alguns materiais, eu vou chamar eles de isolantes térmicos, deixa eu até colocar aqui para vocês verem, ó, ou condutores térmicos. Tá vendo aqui que bonito? Olha lá. Então, a gente tem, ó, materiais que são condutores e alguns materiais que são isolantes térmicos, tá bom? Essa tabelinha aqui é muito importante. Pode ser que caia em algum lugar, assim, da vida, entende? Eu vou mandar para vocês no celular, tá bom? Aí vocês veem depois. Oi, pode falar. vai ter aula de ciências à tarde? Não, Não? Ah, só tá. amanhã. Só bom? amanhã? Tá bom. Isso. Amanhã é tarde. Senhor, é amanhã. às Amanhã 11, o né? Pro é no período da manhã mesmo, tá? Volta o horáriozinho normal. É que como o Pro eu estava na semana passada com a minha irmã na Unicamp, ela vai de novo, mas aí eu já vi minha prima, ela vai levar ela, tá bom? Aí o Pro Ela vem tá no- melhor, senhor? Estamos indo, estamos caminhando, né? A pouquinho. Senhor, mas tem cura? Não, mas depois o tá. conceito, aí eu vou conversar com vocês, tá bom? Ah, Beleza? tá. Uhum. Então, ó, só pra gente finalizar, tá bom? Dos exercícios que aí a gente vai fazer, eu vou pedir para vocês esperarem até amanhã, porque a gente não terminou o módulo, né? Então, vocês vão ficar com dúvida na hora de responder as questões, tá? Tem a aula da Maria Lúcia? Tem. Ela é top?
É outro nível. Se vocês Eu achei quiserem, ela meio bravinha, senhor. se vocês quiserem assistir a aula dela, e aí fazer Nossa, Caio. vocês Ô, E senhor, outra a gente informação. faz a página 9, porque o roteiro estava falando que a gente tinha que chegar até a página 9 hoje. Vamos ver se. Ah, não dá tempo, né? Será que dá? Ah, O tem último 3 que eu ia minutos. passar para vocês, o Ah, último, era o calor. 8h58, senhor. É até 9 horas. Ó, vocês conseguem fazer até esse exercício aqui, ó? Eu já Quando fiz, colocar senhor. um prato com diferentes alimentos para aquecer no micro-ondas, nem sempre todos os alimentos esquentam igualmente. Vamos pensar comigo, a mãe fez lá o prato bonito. Você não foi almoçar no horário que devia. Feio, hein? Coisa feia. E aí, o que Eu aconteceu? sei. A mãe montou o prato, deixou lá, você pegou a comida, fez seu pratinho, mas você tá com aquela preguicinha de esquentar a comida na panela. Então você pega, coloca no prato e leva para o micro-ondas. Quando você vai comer, você percebe que o purê está numa temperatura, a carne está ainda fria, o arroz e o feijão tá pegando fogo. Aí você fala assim, meu Deus do céu, o que que eu faço? Por quê? Cada grão, cada alimento, será que possui o mesmo Pergunta da calor? nota Será que eles não têm dos calor funcionários. específico? Então, Não, vejam a ele... matéria e tentem responder essa questão, tá bom? Eu chego Só amanhã, essa, de baixo não, né? só essa, tá? É que era até aqui mesmo a atividade de hoje, Aham. beleza? Ô, senhor, eu já fiz essa Manda questão, foto, senhor. senhor. Oi, não entendi. Manda Eu já foto. fiz essa... Não, não precisa, viu, Aninha? precisa. Depois a gente corrigir junto, aí não tem problema. Corre junto. Quem já Tá fez bom. também não tem problema não, tá? De Posso boa. ver se tá certo, senhor? Você espera só para eu finalizar esse exercício, tá bom? Tá bom. Então, ó, para vocês entenderem um pouquinho melhor, a gente tem aí, ó, os condutores, né, de energia térmica: alumínio, ferro, inox, cobre, prata, latão, silício, o corpo humano. Então a gente percebe que todas as matérias metálicas são condutores. Então não tinha como eu fazer uma panela que eu colocasse o cabo de metal. Por quê? Na hora que eu colocasse o cabo de metal, toda a energia térmica da panela ia passar para o cabo. Então na hora que você pegasse, ia queimar a mão. Tá bom? E aí, o que que eu preciso fazer? Revestir ele com alguns materiais que sejam isolantes térmicos, tá? Então, assim, alguns isolantes, plástico, madeira, isopor, vidro, lã, cerâmica, papelão, pelugem, então todos esses vão ser isolantes térmicos, tudo bem? Fechado? Nós amanhã vamos categorizar alguns tipos de isolantes térmicos que são menos favoráveis, tá? Por exemplo, o plástico, ele não é condutor essencial, tá bom? Nem todo tipo de plástico. Beleza? E aí amanhã eu sento com vocês e explico isso. Procurem fazer os exercícios amanhã após a aula, pode ser? Coloco lá? Fechado? Ok. Então, ó, Esse que você falou que é pra fazer, né, senhor? não entendi. Só esse exercício, tirando esse exercício, né? Que você falou. Isso, é para fazer esse exercício aqui, ó. Isso. Então, aqui, ó. E quem já fez? Quem já fez, espera amanhã a aula. Tá Tá bom. bom? Fechado? Uhum. Então, ó, tamo juntos. Deus abençoe vocês, tá? Acabou, tio? Ó, não falta amanhã, hein? Tem coisa importante na aula de amanhã, beleza? Ô, senhor, É eu vou 2 cobrar horas da meu manhã? carro, hein? Amanhã no horário normal, tá bom? Ô, senhor, eu vou de cobrar horário. meu carro. É às 9 horas? Às 11. Pode deixar. Eu não consigo ver. Ó, abraço, tá? Fica com Deus, vocês são lindos. Tchau, senhor. Tchau. Tchau. Boa aula. Tchau. Tchau. Ai, como que eu desligo isso? O professor aí que eu tenho que entrar em outra sala, tá bom? Isso aqui tá usando mais de uma semana.